A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que estão nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, no vídeo de hoje nós falaremos sobre as duas ressurreições que a Bíblia ensina, né? Esse será o assunto do vídeo de hoje. As duas ressurreições reveladas nas Escrituras Sagradas. Essas duas ressurreições, irmãos, fala da ressurreição dos justos e dos ímpios, né? Uns que irão para alegria e glória eterna e outros que irão para a condenação eterna. Irmãos, um dos profetas que falou de uma forma aberta e clara sobre essas duas ressurreições é o profeta Daniel. Só que, irmãos, o foco mais importante aqui desse assunto que eu quero explicar no vídeo, dessas duas ressurreições, é que elas não ocorrem ao mesmo tempo uma da outra. Porque tem pessoas, né, tem irmãos que vão ensinar que essas duas ressurreições, quando Jesus Cristo voltar, ela ocorre imediata as duas. Mas não, irmãos, eu vou explicar para os irmãos que essas duas ressurreições têm um intervalo de 1000 anos para ocorrer uma da outra, certo? E para nós entender isso, irmãos, nós vamos fazer a leitura aqui em Daniel, no capítulo 12, verso 2, e vamos fazer uma conexão profética com 20 de Apocalipse. Quando, irmãos, nós lê aqui em Daniel sobre as duas ressurreições, um para a vida eterna e outro para a condenação eterna, às vezes pode parecer, dar a entender que elas são uma junto da outra, ocorrem ao mesmo tempo. Mas quando, irmãos, nós vamos em Apocalipse 20, nós vemos que existe um intervalo de 1000 anos de uma ressurreição a outra, certo, irmãos? E esse intervalo de 1000 anos é justamente o tempo que Satanás ficará preso no milênio, e esse milênio, irmãos, é o reino do Messias na terra. Não nessa terra como nós vemos, mas porém em novos céus e nova terra, certo, irmãos? Então, irmãos, nós vamos fazer a leitura e vamos fazer essa conexão. Os irmãos vão entender que essas duas ressurreições de salvos e condenados, elas têm um intervalo de 1000 anos. Quer dizer, a primeira ressurreição dos salvos, ela vai ocorrer após a volta de Cristo, e a ressurreição daqueles que vão ser condenados, irmãos, vai ocorrer após o milênio, aonde Satanás também será vencido para sempre. Então, irmãos, vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, em Daniel, capítulo 12, verso 2. Lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, irmãos, quem é esses que dormem no pó da terra? Aqueles que já morreram, né? Isso está evidente. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, ó. Uns para a vida eterna, esses são os salvos, e outros para vergonha e desprezo eterno. Quer dizer, são os condenados, certo, irmãos? Então aqui, irmãos, o profeta Daniel recebeu uma revelação clara, que não tem como espiritualizar, não tem como falar que é algo espiritual, é uma ressurreição física de salvação e a outra para condenação. E muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, aqueles que morreram, ressuscitarão, quer dizer, voltarão à vida. Uns para a vida eterna, os salvos, e outros para a vergonha e desprezo eterno, a condenação. Então aqui, irmãos, fica evidente que haverá uma ressurreição para aqueles que herdarão a glória eterna e outros que herdarão a condenação eterna. Isso aqui é muito fácil de entender, não precisa explicar muito, já tá. A própria palavra em si já explica. Mas, irmãos, agora eu quero mostrar para os irmãos que existe um intervalo. A ressurreição dos salvos é após a volta de Cristo e antes do milênio, certo? E a ressurreição dos condenados será após o milênio, o reinado de Jesus Cristo e os santos sobre novos céus e nova terra, irmãos. Ou seja, é o reino do Messias que foi prometido pelos profetas. Então, irmãos, nós vamos em 20 de Apocalipse agora. Então, irmãos, para a gente entender esse ponto bem melhor, nós vamos fazer a leitura em 20 de Apocalipse. Irmãos, só resumindo aqui, os irmãos podem ler em casa. Antes de 20 de Apocalipse, a batalha do Armagedon foi concluída, a besta e o falso profeta
foi lançado no lago de fogo e enxofre. E aqui no capítulo 20, nós vamos ver o que ocorre após a batalha do Armagedon, onde a besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, agora vamos ler em Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 em diante. Lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Apocalipse 20, capítulo 20, verso 1 em diante. E vi descer do céu um anjo, irmãos, isso é após a batalha do Armagedon, e a besta e o falso profeta ser lançado no lago de fogo e enxofre. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, olha, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam na testa nem na mão, e não receberam sinal na testa nem na mão. E viveram, quer dizer, voltaram à vida, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É o reino milenar. É o reino do Messias, prometido nos escritos dos profetas. Lembre, irmãos, que Satanás também está sendo preso aqui por 1000 anos, que é o tempo que Cristo reina no seu reino messiânico. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, o tempo do reino milenar. Mas os outros mortos não reviveram. Não reviveram por quê? Porque eles não serão salvos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição dos salvos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição dos salvos. Sobre estes não tem poder a segunda morte, a condenação, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, o tempo do reino milenar. Então, irmãos, vamos recapitular aqui. No verso 1 em diante, nós vemos que ali atrás, no finalzinho do capítulo 19, a besta e o falso profeta foi vencido por Jesus Cristo, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Agora aqui, irmãos, no verso 1 e verso 2 e verso 3, nós vamos ver que um anjo desce do céu, prende Satanás, lança ele no abismo pelo tempo de 1000 anos, para ele não mais enganar e nem mais seduzir as nações. Certo, irmãos? Terminou a batalha do Armagedon, a besta e o falso profeta foi para o lago de fogo e enxofre, Satanás ele é preso pelo tempo de 1000 anos, certo? E após isso, no verso 4, nós vamos ver, e vi tronos e assentaram-se sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, aqui está focando no quê? No tempo da grande tribulação. Como que eu sei que esses eventos estão relacionados ao tempo da grande tribulação? Porque a marca da besta, a adoração à besta, ela acontece no tempo da grande tribulação. E essas pessoas aqui que estão revivendo, estão voltando à vida, eles teve que rejeitar a adoração à besta, eles teve que rejeitar a marca da besta. Não quer dizer, irmãos, não quer dizer que somente esses do tempo da grande tribulação que vai reviver na primeira ressurreição. Não. Aqui fala isso porque o foco do Apocalipse é mostrar o que vai acontecer no tempo do fim, no tempo da grande tribulação. Não quer dizer que os santos, os cristãos, os servos de Deus das eras passadas não vão reviver aqui. Aqui está dando esse destaque porque o Apocalipse ele vai nos mostrar o que acontece no tempo da grande tribulação. E não receberam sinal na mão, que é a marca da besta, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo
a primeira ressurreição, certo? Aqui está destacando aqueles que foi perseguido no tempo da grande tribulação, mas pessoas das eras passadas, cristãos, servos de Deus, profetas, todos vão ressuscitar para reinar com Cristo. O que acontece é que aqui dá o foco no tempo da grande tribulação. Então, irmãos, nós vemos que em Daniel fala que uns ressuscitarão para a glória eterna. Esses, porque após o milênio, vem também, irmãos, a eternidade futura, aonde Cristo ele entrega o reino ao Pai, como está escrito no livro de Coríntios, que Paulo ensinou. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então nós vemos aqui uma primeira ressurreição para a salvação que está conectada ao que o profeta Daniel falou. Esses estão revivendo nela, irmãos, para reinar com Cristo no reino do Messias durante 1000 anos e depois a eternidade futura. Sobre esses, a segunda morte, a condenação, não tem poder. Só que aqui no verso 5 vai ser dito que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Quer dizer, aqueles que ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, eles não ressuscitam até que termina os 1000 anos, que é o tempo do reino do Messias. Certo, irmãos? Então nós vemos aqui que essas duas ressurreições, dos salvos e os dos não salvos, existe um intervalo de uma e outra de 1000 anos, que é o tempo que Jesus Cristo reinará no reino messiânico. E durante esse tempo, Satanás ele estará preso para não enganar as nações, porque sobrarão nações que serão regidas por Cristo e a igreja glorificada, certo, irmãos? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo e a condenação eterna. Então lembra que Daniel falou que muitos ressuscitarão, uns para a glória eterna, quer dizer, são esses os que revivem na primeira ressurreição. Por que eles são bem-aventurados? Sobre estes não tem poder a segunda morte, está livre de toda condenação. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Esses, irmãos, serão sacerdotes de Cristo. Eles farão um papel sacerdotal no milênio para curar as nações, porque as nações não entram com corpos glorificados, ainda entra com essa natureza fraca, certo, irmãos? Então será um tempo de cura para as nações. Satanás estará preso, ele não vai influenciar esse mundo, certo? Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão para todo sempre. Irmãos, depois quando nós vamos ver aqui em diante, nós vamos ver que após esses 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo, sairá a seduzir as nações que foram regidas por Cristo e a igreja glorificada. Eles tentarão destruir o povo santo, vai chover fogo sobre ele, vai consumir ele para sempre. Aí, irmãos, vem o juízo final, aonde aqueles que não participou da primeira ressurreição serão condenados, irmãos, eternamente. Então, irmãos, eu acredito que aqui ficou claro, né? Eu falei sobre as duas ressurreições que Daniel falou. Muitos ressuscitarão para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Então, fala da ressurreição dos salvos e da ressurreição daqueles que não serão salvos. E nós vemos aqui em 20 de Apocalipse que existe um intervalo de tempo, né? Que é os 1000 anos, que é o tempo do reino do Messias. Certo, irmãos? E o texto vai dizer que bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição, e sobre esses não tem poder a segunda morte. Então, irmãos, é uma palavra que nos incentiva a buscar mais santidade, a buscar servir a Deus, a ficar firme na palavra de Deus, para nós, irmãos, herdar esse reino eterno e a ira de Deus não cair sobre nós. A ira de Deus, irmãos, que não fala da grande tribulação.
A ira de Deus que a igreja não está destinada é a condenação do lago de fogo e enxofre, é a segunda morte. Mais para frente, nos vídeos mais para frente, eu quero mostrar para os irmãos que essa falácia, né, que a igreja será livrada da ira, diz respeito à grande tribulação, está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. A ira que a igreja será livrada é a segunda morte, certo, irmãos? Então, irmãos, esse assunto eu falarei em vídeos futuros. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido, espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, edificação para os irmãos, esclarecimento também. Eu peço para os irmãos que compartilhem o vídeo com mais irmãos na fé, para mais irmãos chegar ao conhecimento desses assuntos. Irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a santa paz de Deus. E termino também pedindo aos irmãos, ore a Deus por mim. Que a paz de Deus seja com todos os irmãos. Deus vos abençoe. Amém.